Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 72. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: crie um programa que preenche automaticamente, usando lógica, não apenas atribuindo diretamente, um vetor numérico com 10 posições, conforme abaixo. E aí ele mostra lá um vetor com 10 posições e em cada uma dessas posições ele atribui o valor de 5, 10, 15, 20, 25 até os 50. Então vamos à tela do Visual. Bom, eu vou começar aqui renomeando meu algoritmo para algoritmo 072. A função dele vai ser preencher vetor de 10 posições, O autor sou eu, Iago Franklin, e vamos aqui iniciar o preenchimento do nosso vetor. Eu vou utilizar o para, tá? O para com uma determinada condição, faça, depois finalize lá o fim para, e na sequência aqui você vai executar o meu código 1. Bom, isso daqui é um laço de repetição, a gente já viu diversas vezes, então vocês já estão acostumados. E agora a gente precisa criar o nosso vetor. Então, o nosso vetor ele tem 10 posições, eu vou criar aqui um V de vetor, né? O meu vetor vai chamar V. E aí ele vai ser um vetor que vai da posição 0 até a posição 9, e o tipo de dado que vai estar dentro dele é um valor inteiro, que é o número 5, 10, 15 e assim sucessivamente. Aqui eu vou criar o i de índice de vetor, tá? E ele também vai ser um valor do tipo inteiro. Isso aqui é para controlar o meu laço de repetição. Agora eu vou justificar as minhas variáveis. Então o v vai ser o vetor de 10 posições e o i vai ser o índice do vetor. Ok, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui criar o meu laço de repetição, né? Colocar a condição do meu laço de repetição. Então, o i vai receber o valor de 0 e vai até a posição 9, saltando de 1 em 1. Então, o passo dele é 1. Agora, aqui dentro, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de j. j vai receber j mais 5. Esse aqui é o conteúdo que vai dentro do meu vetor, tá? É o número que vai dentro do meu vetor. Então, ele vai começar com 0, depois ele vai passar para 5, depois vai passar para 10, depois para 15, depois para 20 e assim sucessivamente. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, j, ok? E aí eu vou escrever aqui que j é o conteúdo do vetor, E agora eu vou dizer o seguinte: o vetor na posição i vai receber j. Eu estou atribuindo j ao vetor da posição atual. Então, se eu estou aqui, por exemplo, no primeiro vetor, eu estou no vetor da posição 0. Então, eu vou atribuir 0 ao valor do vetor atual. Depois, já que j começa com 0, né? Depois eu vou somar 0 mais 5, e aí o meu j vai virar 5. E aí eu vou pegar o 5 e vou atribuir ao vetor da posição atual, que no caso vai ser o vetor da posição 1. E assim sucessivamente eu vou preenchendo o meu vetor. Na sequência agora eu só preciso aqui escrever, então vou colocar escreva o vetor na posição i. Então agora a gente pode pressionar o F9 e tá lá. Todo o meu vetor está sendo preenchido com os valores de j. 5, 10, 15 e vai até os 50, como ele pede no enunciado. Vamos rodar isso passo a passo para ficar claro. Na verdade é o F8, né? Aqui a gente vai declarar o vetor. Então declarei um vetor com 10 posições. Depois eu vou declarar o i e o j. Declarei também o i e o j. E agora eu vou começar a percorrer o meu vetor. Então o j vai receber 5, né? J aqui recebe 5. E a partir disso, eu vou colocar o valor do J dentro do meu vetor da posição 0. Então, meu vetor da posição 0 recebeu 5. Ok, agora ele vai somar J mais 5, vai virar 10. Agora o J vale 10. E eu vou colocar o valor de 10 dentro do meu vetor da posição I. O i agora é 1, então é o meu vetor 1. Meu vetor não, né? O meu vetor de índice 1, ele vai receber 10. Agora ele recebe 10. E assim ele vai para todas as posições, percorrendo o meu vetor e adicionando 5 no valor do vetor, até chegar no meu vetor completo, que vai do 5 ao 50. Exatamente como ele pede no enunciado. Então é isso, mais um algoritmo resolvido, e te vejo no próximo exercício.